Amém. Eu quero falar sobre esse tema, princípios elementares da doutrina de Cristo. É um texto que está lá em Hebreus, capítulo 6, versículos de 1 a 3. Vamos abrir lá, enquanto ela está procurando o estudo. Hebreus 6, de 1 a 3. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismo e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. Esse texto, o autor de Hebreus, ele não foi identificado. Há uma dúvida, alguns falam que é Paulo, outros falam que é Apolo. Então tem várias teorias aí, mas enfim, ninguém chegou a um acordo. Então não tem um autor oficial, mas com certeza esse livro foi escrito para os hebreus, para os judeus, aqueles que vinham, do povo de Israel, os descendentes que se tornaram cristãos. E é interessante a gente entender o contexto desse texto. Olha no capítulo 5, de 12 a 14, são 4 versículos anteriores a esse que eu li. É muito importante para você entender o que está acontecendo aqui. Pois com efeito, quando devis ser mestres, atendendo o tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Bom, o que ele está dizendo aqui? O autor está dizendo que ele não queria falar de novo das coisas básicas da vida cristã, que pelo tempo de vida cristã que eles já tinham, eles já deviam ser mestres, mas ainda eles estavam como crianças. Por que eles estavam como crianças? Porque eles não estavam pondo em prática os princípios elementares da doutrina de Cristo que eu li. Então, ele estava dizendo que vocês ainda precisam tomar leitinho, E não dá para dar alimento sólido. Então, vamos entrar no texto que eu li agora, e é muito importante você ir mantendo a sua Bíblia aberta para você não se perder, porque infelizmente os textos não estão aparecendo aí. Quando ele entra nesse texto, então, ele apresenta os princípios elementares da doutrina de Cristo. Quantos princípios ele está apresentando aí? Vai, lê no texto aí, conta e me diz aí. Vamos ver quem pode dizer. Quantos princípios? Já contaram? Pode falar, gente. São quantos? Alguém quer falar? Está todo mundo com vergonha. Precisa achar um sem vergonha aqui. Não, quantos? Quero saber o número. 4? Não, tem mais. 6. São 6 princípios elementares aí. Arrependimento de obras mortas, fé em Deus, ensino de batismo, imposição de mãos,
ressurreição dos mortos e juízo eterno. Quando eu li todas essas palavras aí, né, eu, sinceramente, eu nunca entendi direito esses textos aí. E achava, assim, tão elementar que eu nem liguei para ele. Então, esses princípios aqui, o que é importante? Isso que eu quero que vocês observem sempre. Eu falo para vocês, procura observar as conjunções, porque, portanto, pois, contudo, que são explicações. Quando o autor coloca porque, ele está dando a causa. Portanto, ele está explicando. Então, aqui tem uma conjunção, um conectivo que é o e. Esse e aqui, então, e ele põe uma vírgula. Vocês repararam? E depois, ensino de batismo e uma vírgula. E da ressurreição dos mortos, e. Esse e é um conectivo no grego kai que une duas ideias. E o que está acontecendo nesse texto? Para você entender esse texto, você tem que interpretar cada par. São 3 pares de elementos aqui. O arrependimento de obras mortas e da fé em Deus formam o primeiro par. E o vírgula e o segundo, ensino de batismo e da imposição de mãos, segundo par. E o terceiro par, ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Então, é o terceiro par. Não é interessante? Porque quando você lê o texto, você não enxerga isso. Mas vai fazer toda a diferença, porque você não pode interpretar esses princípios isoladamente, como se fossem 6 princípios isolados. Eles são 6 princípios divididos em 2, são 3 pares. Entendeu? E se você for ver no grego, ele está dessa forma, porque na versão NVI, quem estiver vendo na NVI, ele vai ver que está dividido como princípios individuais. Mas a Almeida e Revista Atualizada, ela coloca exatamente desse jeito que está aí. Então, para a gente entender esse texto, nós precisamos estudar os pares. Por que uma coisa está conectada com outra? Entenderam? E isso vai fazer toda a diferença na hora de interpretar. O estudo não está aí não, né? Então avança. Olha aqui como está no grego. Só coloquei aqui para você ver que está o conectivo, tá? Todos eles, esse T também é um conectivo aditivo. Então, o primeiro par, segundo par e o terceiro par. Avança. Vamos ver o primeiro par, que é arrependimento de obras mortas e da fé. O que é obras mortas? São atos pecaminosos e religiosidade. Olha só o que a gente entende a conexão de arrependimento de obras mortas e da fé. Toda obra realizada sem fé em Deus é morta. Olha o peso dessa conexão. Ele está conectando fé em Deus com obra morta. Para que a gente tenha consciência que tudo que nós fazemos sem fé em Deus é obra morta. Pode avançar? Atos pecaminosos são todos atos humanos movidos pela carne e esforço humano sem a fé em Deus. Então, todo o seu esforço humano e todos os atos que vêm da carne são atos pecaminosos. Quando você fala mal de alguém, quando você se irrita, quando você se ensoberbece, tudo isso são atos pecaminosos.
E você querer realizar uma coisa no braço, na força, sem fé em Deus, é também um ato pecaminoso. Religiosidade, ela já aponta para outra coisa. São todas as coisas que realizamos para Deus, sem fé em Deus. Então, tudo que você está fazendo hoje são coisas religiosas, orar, jejuar, até dar oferta. Se você deu oferta por dar, por costume, sem fé em Deus, é obra morta. Então, religiosidade é realizar coisas espirituais sem fé em Deus. Você pode orar, você pode jejuar, você pode vir à igreja, você pode pregar, você pode fazer várias coisas religiosas, mas sem fé em Deus é obra morta. Sabe o que isso significa? Que hoje nós muitas vezes achamos que estamos sendo espirituais porque a gente faz coisas espirituais, mas tudo que a gente está fazendo, se não tiver fé em Deus, é obra morta. Então, o primeiro passo para quem vai entrar na vida cristã é entender o que é obra morta e o que é fé em Deus. Porque tudo que você fizer sem fé em Deus, e quando você vai ler esse texto, você tem que olhar todo o contexto do livro. E no livro, no capítulo 11, ele vai falar do que é fé. Eu não tenho tempo hoje para falar sobre fé, mas Hebreus 11:6 diz: sem fé é o quê? Impossível. Como é que você quer agradar a Deus? Orando, jejuando, dando dízimo, dá uma Ferrari, vou agradar a Deus. Sem fé é impossível, você não agrada a Deus, porque fé é o que dá essência aos atos espirituais. Por exemplo, eu dou muito esse exemplo. Muitos aqui agradecem a refeição, não é? Você ora agradecendo pela refeição. Pergunto eu, quando você está agradecendo, você está crendo no quê? Pensa bem. Você só está agradecendo, você não está crendo. Virou o quê? Religiosidade. Entendeu? E é tão religioso que se você vê alguém comendo, aquele lá não agradeceu, está em pecado. Às vezes você não julga isso? Você vem ao culto por vir, você adora por adorar. Tudo que você vai fazendo repetidas vezes, vai virando religiosidade sem perceber. Então, a cada, 2, 3 meses, eu tenho um micro grupo que eu me reúno toda semana. E a gente confessa pecado todo dia, todo dia. E isso também vira religiosidade, você confessa por confessar. E aí a gente precisa de cada 2, 3 meses, gente, vamos tomar cuidado para que isso não nos exortar. Porque é tão fácil você se tornar um religioso. O fariseu, ele orava, jejuava, ele lia a Bíblia, ele dava o dízimo, ele ia para as reuniões, ele tinha uma vida moral correta, mas por dentro eles eram ossos podres. O que é isso? Obra morta. Então, tudo que realizamos sem fé é obra morta. Pode avançar?
Eu só vou falar rapidamente sobre arrependimento. O arrependimento é, por exemplo, não adianta nada aqui você entender o que é obra morta e a e a fé em Deus, se você não se arrepender. É zero. É zero isso que você está entendendo. Oh, eu entendi o que é obra morta, que precisa ter fé em Deus. E aí? Se você não admitir, se você não reconhecer, se você não tiver um arrependimento verdadeiro, você vai sair daqui, você vai continuar com a mesma vida, vai continuar vivendo obra morta, achando que está agradando a Deus. Então, cuidado. Por quê? Porque o arrependimento tem 3 coisas. A primeira é reconhecer. Reconhecer o quê? Reconhecer seu pecado. Se você não reconhecer que isso é pecado, que isso é obra morta, que você está fazendo um monte de obra morta. Por que é obra morta? Se não está fazendo, movido por fé. Virou religiosidade. Se você não se arrepender, essa mensagem é vazia. Você vai sair daqui do mesmo jeito que você entrou, só com mais informação. Ok? Então, o arrependimento é fundamental. Se você não se arrepende, e isso não adianta só hoje não. Amanhã talvez você tenha que se arrepender, depois de amanhã. Por quê? Porque você tem atos pecaminosos. Nós estamos nos reunindo todo dia para confessar pecado. Um irmão falou assim: Marçal, se eu começar a confessar o pecado todo dia, dali 3 dias eu não vou ter mais pecado para confessar. Até hoje esse cara não está mais no grupo, não está nem confessando pecado nenhum. Mas eu já estou quase 2 anos e meio. Cada vez você vai descobrindo coisas e coisas. Amém? Vamos para o segundo par. Pode avançar? Pode avançar. O ensino de batismo e da imposição de mãos. A palavra batismos, aqui no grego, ela está no plural. E só tem 2 tipos de batismo na Bíblia. O batismo no Espírito Santo e o batismo nas águas. Ok? Então, quanto a isso, não há dúvida que quando ele está falando de batismos, ele está se referindo a esses 2 batismos. Avança. Isso aqui é interessante. Cheio do Espírito. Há 2 palavras no grego para cheio do Espírito. Pleto e plerou. Pleto e plerou. Então, pleto significa ser cheio em uma manifestação específica, muitas vezes realizar uma tarefa imediata, ser revestido e capacitado. Plerou significa preencher completamente, tornar pleno, encher-se, ser cheio interiormente. Então, o pleto é um revestimento e plerou é um enchimento interior. E é interessante, avança, quando você for ver os textos, olha do pleto. Se você for lá na Bíblia, vai lá em Atos 4, então Pedro, cheio, pleto do Espírito Santo, disse, autoridades tal. Então Pedro, cheio do Espírito, ele está revestido de poder ali, com autoridade ele prega. E aí em Atos 13, 9 e 10, Paulo, pleto, revestido do Espírito Santo, fixando os olhos, disse, filho do diabo, cheio. Você vê que ele usa 2 cheios aí, um é pleto e o outro é plero. Então, filho do diabo, quer dizer, o cara estava cheio interiormente. E Paulo, revestido do Espírito Santo, falou com autoridade e falou que ele iria ficar cego,
não vendo o sol por algum tempo. E na mesma hora ele ficou cego, e por causa disso o procônsul creu nos ensinos de Paulo. Vocês estão entendendo a diferença? Tem uma Bíblia, você pode anotar, olive tree, de árvore de oliva. Nessa Bíblia você compra a versão revista e atualizada com Strong. Então, quando você clica em cima, você vai ver a palavra em grego. Por quê? Porque faz toda a diferença. Quem que vai entender que lá no texto o cara está usando duas palavras? Uma dizendo revestimento e outra falando enchimento. Avança. Agora vamos ver plerou. Barnabé descrito como um homem bom e cheio, é plerou, do Espírito Santo de fé, indicando qualidade de vida. Aqui em Atos 6,5, né, Pedro dizendo: irmãos, escolhei entre vós 7 homens de boa reputação, plerou do Espírito, indicando qualidade de vida. E Efésios 5,18, não vos embriagueis no vinho, mas enchei-vos, plerou. Então há uma diferença quando você vai orar, levanta e anda, você vai manifestar dons. Ele vai dizer, cheio do Espírito, pleto, revestido. E quando ele vai falar da qualidade do enchimento interior, ele vai usar plerou. Você faz esse estudo, você vai ver. Pode ir para frente. Então, o que é o batismo nas águas? São 3 pontos importantes para a gente entender. Identificação com a morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. Pelo batismo somos introduzidos no corpo de Cristo e simboliza a morte do velho homem e nascimento para uma nova vida em Cristo. Então esses são os 3 pontos básicos do batismo. E o batismo no Espírito Santo? Avança. O batismo no Espírito Santo significa capacitação, primeiro, de viver uma vida santa, de viver essa vida nova, que você não consegue pela sua própria força. E segundo, esse revestimento, ele vai nos capacitar com dons, né, com manifestações sobrenaturais. São os dons espirituais, ok? Então, avança. 2 pontos importantes que eu quero explicar. Isso é importante, porque há uma linha numa visão pentecostal que você só recebe o Espírito Santo quando você é batizado no Espírito Santo. Você vai ver que tem doutrinas pentecostais que ensinam isso. Mas você tem que entender que quando você recebe a Jesus, você não consegue receber só Jesus. Por quê? Jesus, ele é uma trindade. Ele é indivisível, inseparável. Ele é 3 em 1. É 1 em 3. Então, quando você recebe a Jesus, tem como você receber só Jesus. Você recebe Jesus, o Pai e o Espírito Santo. Tem como. A mesma coisa, você é corpo, alma e espírito. É possível você entrar numa sala só com espírito? Pode entrar só se for um fantasma, né? Mas quando você entrou numa sala, entrou você, o seu corpo, a sua alma e o seu espírito. Vocês são indivisíveis. E se Jesus entra na sua vida, é Deus em você, é o Espírito Santo em você. Não tem como separar. Isso é fundamental, isso é base. E segundo, o batismo no Espírito Santo não tem um padrão único. Ele aconteceu antes do batismo nas águas, durante o batismo nas águas e após o batismo nas águas. Você vai ver, ele não tem um padrão único. Ele acontece de formas diversas. Ok? Vamos avançar então. Agora, vamos falar sobre a imposição de mãos.
A imposição de mãos na cultura judaica, basicamente o pai transmitia ao filho identidade. Você é meu filho. Autoridade delegada, autoridade para exercer sua responsabilidade e liderança na família. Dava uma missão, um propósito, um destino profético e chamado espiritual. E uma bênção e herança espiritual. Não era a herança material, porque o filho só recebe depois que o pai morrer. Por isso esse negócio, eu sou filho de Deus, eu sou dono. Não, você não é dono de nada. Você só vai ser dono mesmo quando o pai morre. No caso, no seu caso, você só vai herdar mesmo lá na eternidade as suas posses espirituais. Mas aqui na terra, você não é dono de nada. Então, bênção e herança espiritual, transferência de favor, promessa e continuidade da aliança com Deus. Avança. Então, quando você está batizando nas águas e impondo as mãos, e isso tinha que ficar claro, mas não está claro na cabeça das pessoas. Eu estou lá batizando. Vem cá, Silas. Me traz água aqui, vamos batizar ele aqui. Por aspersão. Quando eu vou batizar e eu vou impor as mãos sobre ele, ele é um recém-convertido. Eu estou dizendo para ele, você é um filho de Deus. E agora você tem autoridade. A mesma autoridade de Jesus. Você tem autoridade para fazer e viver como Jesus viveu. Então, não é para você ficar aqui só sentado, não. Agora, você tem uma missão. Você tem um propósito de vida. Você tem as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Você tem um propósito agora. Para o corpo e para o mundo. É isso que as pessoas tinham que entender. Que ela, agora, é como se eu pegasse a camisa, né, de futebol do time titular do Brasil. Né? Você vai ser titular agora. O que é para ele fazer? Entrar no campo e jogar. Não é para sentar no banco. No time de Deus não tem reserva, não. Tá todo mundo é titular, viu? Porque tem muita gente de reserva. No time de Deus, todo mundo veste a camisa e vai entrar no campo para jogar. Não é para ficar no estádio ali, sentado e torcendo. Então o batismo é você, pode sentar. O batismo é você dar a camisa para o cara e a partir desse momento, você vai ser titular no time de Deus. Você é o jogador titular. Então você é filho de Deus e você tem uma autoridade para viver e fazer como Cristo. Eu acho que as pessoas, quando estão sendo batizadas, acho que elas não têm essa consciência, né? Nem eu nunca ensinei isso para ninguém. Eu estou pregando hoje, mas eu mesmo nunca ensinei para ninguém que foi batizado. Então o batismo é, agora, ó, você é filho de Deus, vai e cumpre o seu chamado, cumpre a sua missão. Você está sendo revestido do Espírito Santo, não para ficar, oh, que gostoso. Não, é para ir e pregar o Evangelho e fazer discípulos de todas as nações. Amém? Pode avançar. O revestimento do Espírito e propósito e missão, que eu já falei, né? Vá em frente. Agora, esse último. Ficou claro os dois primeiros? Esse terceiro, quando você lê assim, você não entende nada, né? Da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. A ressurreição dos mortos tem a ver com essa certeza que os justos ressuscitarão para a vida eterna e os ímpios para a condenação. O cara, quando se converte, tem que entender isso.
um dia, quando você morrer, você vai ressuscitar, porque a partir de agora você tem a vida eterna. Então, quando ele começa a vida cristã, ele começa com uma convicção. Qual é a convicção? Ressurreição dos mortos tem a ver com vida eterna. E nós vivemos aqui na terra pensando que a vida eterna vai ser uma cerejinha do bolo. Lá no final da minha vida, né? Eu vou pensar nessa vida eterna aí. Mas a vida eterna não é a cereja do bolo. A vida eterna é o bolo e a cereja. É a coisa mais importante. É uma coisa, a vida eterna é algo que não tem preço. Ninguém pode, não há dinheiro no mundo que possa comprar uma vida eterna. Não há dinheiro. O homem mais rico aí, o Elon Musk, todo o dinheiro dele é 0,0001%. Aliás, não tem preço. Não tem preço. A vida eterna não tem preço. E você recebe de graça. E você recebe de graça essa vida. E quando você vai lendo Hebreus, que esses ensinos estão em Hebreus, você vai ver em Hebreus 11. O que eles estão falando lá? De homens que foram torturados, errantes pelo deserto, andaram nus, presos, cerrados pelo meio. E você vai ver esses homens. Sabe o que eles aguardavam? A pátria celestial. Eles viviam na terra com os olhos na eternidade. Aonde tem que estar o teu coração? Jesus disse em Mateus 6, 19 e 21, não ajunteis tesouros na terra, mas ajunteis tesouros no céu. Por quê? Aonde está o teu tesouro, aí estará o quê? Aonde tem que estar o teu coração então? Lá, nas coisas eternas. Você viver aqui na terra, mas com os olhos na eternidade. Acabou? Que horas são? 11h30. Mais uns 15 minutinhos que eu termino. Se a tua esperança, a tua fé, teu tesouro estiver lá, a tua esperança, teu tesouro, a tua fé, a tua segurança vai ficar nas coisas da terra. Não tem opção. Pergunto eu, onde está a tua segurança? Aonde está a tua esperança? Se não está lá, você pode estar certo, ela vai se fincar nas coisas desse mundo. Pensa, qual é a sua grande expectativa de vida? É lá ou é aqui na terra? Então esse último par, ele aponta para a eternidade, para a ressurreição, mostrando que isso é uma realidade. Diz lá em Hebreus 11, 24, 25, que Moisés, ele abriu mão de ser chamado filho da filha de Faraó. Que ele preferiu sofrer junto, ser maltratado, né? Junto com o povo de Israel, do que os prazeres do palácio. Quer dizer, ali ele podia ter
comida, diversão, mulheres, tudo que ele quisesse, ele podia desfrutar. Ele abriu mão de prazeres. E diz que ele considerou sofrer como Cristo sofreu, como maior riqueza do que a riqueza do Egito. E o Egito era o país a nação mais rica daquela época. Sabe por que ele fez isso? O texto diz, lembra que você tem que olhar as conjunções, ele tem um porquê. Tem uma causa disso. Sabe qual é o porquê? Porque ele contemplava o galardão. Ele fez tudo em sã consciência. Ninguém faria uma coisa dessa se não tivesse uma perspectiva de eternidade. Tem um ministério chamado Perspectiva da Eternidade. E ele escreveu um livro, chama Além da Muralha. E nesse livro conta a história de um chinês, que o pai dele foi preso. Eu não lembro mais se morreu na prisão, mas eu sei que ele ficou muito chateado, porque todo mundo na escola chamava ele de traidor, sofria bullying porque o pai dele era cristão. E ele ficava chateado, porque meu pai foi fazer isso. Mas era um menino tão inteligente, tão capacitado, que ele conseguiu uma bolsa para estudar em Harvard. Quando ele chegou lá no quarto, ele dormiu, ficou num quarto junto com um americano que era cristão. E esse americano foi evangelizando e ele acabou se convertendo para valer. E quando então ele se forma, ele tem a oportunidade de continuar estudando e se transformar talvez num professor lá em Harvard, ou ir para uma multinacional americana. Mas ele decide voltar para a China, que ele queria ser professor na Universidade de Xangai. E aí o americano e o chinês se separam. 20 anos depois, o americano é vice-presidente de uma grande multinacional e a empresa dele resolveu abrir uma filial lá na China. E aí ele lembrou do amigo dele, falou: o fulano lá agora deve ser reitor da Universidade de Xangai, porque o cara era fera. E ele foi lá na China atrás do amigo dele. Encontrou ele morando numa casa com um cômodo só. O banheiro, aqueles banheiros externos. Ele morava num cômodo. Ele tinha uma mulher e um filho. E ele era um auxiliar de chaveiro. Nem chaveiro ele era um auxiliar de chaveiro. Ele nunca conseguiu dar aula na universidade porque ele se confessou cristão. Por mais de 20 anos estava vivendo assim. Nas madrugadas ele saía com os irmãos pregando o evangelho e ensinando os irmãos, pequenos grupos. Então o livro vai mostrando esse contraste. Um americano que tem tudo que uma pessoa hoje quer ter. Posição, tem dinheiro, pode viver confortável o resto da vida dele. E mostra um chinês que podia ter tudo, mas abriu mão de tudo e não tinha nada, nem a casa que ele morava era dele, pertencia ao governo. Então, mostra esse contraste. E aí, esse americano,
A esposa separou dele, as filhas não suportavam ele, porque a prioridade dele sempre foi a empresa. Então esse americano, materialmente falando, tinha tudo, mas espiritualmente não tinha nada. E esse chinês, materialmente, não tinha nada, mas espiritualmente ele era rico. Quem em sã consciência vai viver uma vida assim, se não tiver uma perspectiva da eternidade? Que o verdadeiro tesouro não é aqui, é ali. E ele vive aqui para gerar tesouros no céu. Então, avança o slide, eu só vou fazer a conexão. O juízo eterno é o julgamento final, onde cada pessoa será recompensada ou condenada. Avança. Já estou terminando. Então, todos ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a condenação eterna. Pode avançar? O juízo eterno será o momento em que Deus determinará o destino final de cada pessoa. Todos os que estão nos túmulos ouvirão sua voz e sairão. Os que fizeram bem, para a ressurreição da vida; os que fizeram mal, para a ressurreição da condenação. Pode avançar? Pode avançar? No nosso caso, o que interessa é o tribunal de Cristo. É que tem 3 juízos, 3 julgamentos. Mas o que interessa é o tribunal de Cristo, onde todos os justos serão julgados para a recompensa, galardão, cada um receberá. Olha o que diz 2 Coríntios 5,10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o quê? O tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Sabe o que significa isso, irmãos? Pode avançar. Significa que tudo aquilo que fazemos ou deixamos de fazer aqui na terra vai afetar a sua eternidade. Isso é uma paulada muito grande. Tudo que você fizer ou deixar de fazer aqui na terra vai afetar a sua eternidade. Esses são os princípios elementares. Eram para aqueles que se convertiam. Eles ensinavam essas coisas. Eram a base para eles. Por isso que eles enfrentaram leões, foram mortos em arenas, foram presos, torturados, perderam tudo. Eu estou preparando um estudo que eu estou pegando a dispersão. Foi quando Estevão morreu. Logo após, diz lá o texto, Atos 8:1, que toda a igreja saiu de Jerusalém, com exceção dos apóstolos. Toda a igreja. E aí há uma estimativa de quantas pessoas saíram de Jerusalém. Em torno de 15.000 pessoas. Sabe? Quando eles deixaram Jerusalém, deixaram suas casas, suas posses, deixaram tudo. Não dava para levar. Alguns passaram fome, nudez, e diz que por onde eles iam, eles pregavam a palavra. Então, eram 15.000 missionários, não era 15.000 fugitivos medrosos. Eu tinha essa ideia de que
eles foram meio que impulsionados pela a perseguição para fugir. Mas não, eles foram impulsionados pela perseguição para pregar a palavra. Por isso que em Hebreus 11 diz que eles andaram nus, foram presos, torturados. Era isso que todas essas pessoas enfrentaram: perseguição, morte. E isso veio desde os primeiros dias. Era um povo atribulado, infeliz, com medo. Não. Eles estavam contentes. Por quê? Eles se consideravam forasteiros e peregrinos. A verdadeira terra deles era a pátria celestial. Eles viviam na terra com essa perspectiva da eternidade. Esses são os princípios elementares de como nós devemos viver.